Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar com o nosso trabalho virtual. Então, eu mudei um pouquinho o aplicativo, que esse aqui fica um pouquinho melhor as nossas aulas, porque aí eu vou conversando com vocês e fico ali no cantinho para vocês irem me vendo, fazendo alguns gestos que são necessários. Então, acho que por aqui vai ficar melhor. O que que a gente vai dar sequência aí? Como a gente ainda está preso em casa, a gente só está em contato virtualmente, para facilitar a nossa vida, eu vou continuar trabalhando com o nosso setor C, porque é um setor mais teórico. Aí vocês vão tendo acesso a todos os nossos resumos, podem pegar o caderno de vocês, podem pegar e fazer todas as anotações. As aulas elas equivalem aos nossos resumos que eu costumo trabalhar na lousa. Então, a gente continua dando essa sequência, tá? Então, nós vamos trabalhar com o setor C. A nossa aula é a aula 13, ela vai falar sobre moluscos, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar dando sequência à nossa atividade. Nós estamos vendo os filos de animais, né? Então, qual a ideia? É reino animal. Então, nós estamos nos moluscos, nós já vimos os espongiários ou poríferos, que são animais com poros, né? O exemplo, a esponja. Nós já vimos os platelmintes, animais de corpo chato. Antes de platelmintes, nós vimos quinidários, vamos na ordem, poríferos ou espongiários, quinidários ou selenterados, animais que têm quinidoblastos ou quinidócitos, né? Aquelas células com substâncias urticantes que queimam. Aí a gente entrou para os vermes, né? Nós vimos os vermes achatados, que são os platelmintes, a gente caracterizou e viu aqueles que causam doenças no ser humano. Nós trabalhamos também com os nematelmintes, que são os vermes cilíndricos, a gente viu a lombriga, né? O Vuqueréria bancroft, que é o verme filária, que causa a elefantíase, e a gente vai dar sequência. O próximo filo é o filo dos moluscos. Olha só que bonitinha essa figura que eu coloquei para vocês. Eu coloquei de forma proposital, propositadamente, que esse caramujo é um caramujo que muita gente come, é o escargot. Para quem não conhecia, olha aí o escargot. Ele é muito parecido com aquele caramujo africano que a gente encontra nos terrenos hoje aqui no Brasil, que virou uma praga, né? Então, o caramujo africano ele foi trazido para o Brasil para servir de um comércio paralelo ao comércio do escargot. Só que como ele não foi muito bem aceito, né, nos pratos dos brasileiros, ele acabou sendo lançado no meio ambiente, como ele não fazia parte de nenhuma cadeia alimentar, ele não tem quem come ele. Então ele tem um ambiente muito propício, muito bom dele viver, né? Um clima muito parecido com o clima da África, calor, água, vegetação, tudo de bom, e ele não tem o seu predador. Então ele acabou se alastrando, virando uma praga no nosso meio. Isso é só para a gente falar um pouquinho de ecologia, tá bom? O caramujo africano é esse aqui que eu coloco para vocês. Olha, vamos caracterizar então moluscos. Característica principal de moluscos são animais de corpo mole e viscoso. Por que viscoso? Porque tem uma umidade. Lembra que eu falei para vocês todas as vezes que a gente tem uma umidade na pele, essa umidade ela está relacionada com a respiração cutânea ou respiração tegumentar. Então, uma respiração que difunde os gases respiratórios entre pele e essa umidade é liberada por secreções, né, glândulas secretoras na pele. Ah, o animal ele é não segmentado. O que que significa isso? Significa que o corpo ele não tem divisões. Olha só, é um pedação de carne só. Então eu não tenho aquelas divisões que eu tenho, por exemplo, em insetos. Então cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen, que a gente vê, por exemplo, em aracnídeos.
Então eu não vejo divisões, eu vejo um pedaço de carne só. É óbvio que eu vejo algumas regiões que eu coloquei aqui. O corpo ele é formado de quê? De cabeça, eu vejo que tem uma cabeça, mas eu não tenho uma divisão, um segmento dividindo cabeça, ok? Eu vejo uma sola, que a gente chama de pé, e vejo uma massa visceral que se enfia dentro dessa concha aqui, que é onde estão os órgãos desse animal. Tá? A gente não tem apêndices articulados, as patinhas articuladas, e a gente vai encontrar em alguns animais, não é obrigatório, porque eu posso encontrar moluscos sem concha, no caso das lesmas, né? Que não apresentam concha, eu posso encontrar a concha calcária, tá? Não é obrigatório, em lesmas eu não encontro. Nos caracóis, caramujos, eu encontro uma concha externa. E nos polvos, né, nos cefalópodes, que são os polvos e as lulas, eu encontro a concha interna, tá bom? Aqui a gente tem as classes, eu coloquei para vocês terem uma noção. Então, a classe cefalópode, eu tenho as lulas e os polvos, são os que a gente conhece, né? Os mais próximos. A classe dos gastrópodes, que são os caramujos, os caracóis, ok? A classe dos escafópodes, que são animais, a gente tem como representante um animalzinho chamado dente de leão, que tem uma conchinha assim, essa conchinha fica enfiada, fica aparente assim na areia da praia, e ele enfia esses pezinhos na areia como se fosse uma âncora aqui, um pé bem musculoso. Escafópode significa escavar. A classe biválvia, biválvia significa duas conchas, então são as ostras, né? Que a gente vê principalmente quando a gente vai para a praia. E agora a gente vai começar a caracterizar. Olha só, a gente tem um tegumento formado de um epitélio simples, uma camada de células que recobre todo o corpo, chamada de simples porque é uma camada só, é uniestratificada. A gente vai encontrar nessa camada células glandulares para deixar esse tegumento úmido, para ver trocas gasosas. A umidade também em alguns animais serve para formar aquele rastro, para que ele se oriente de volta para o seu caminho, né, para a casa dele. Isso serve também para um comportamento específico de alguns grupos de moluscos. Nós vamos encontrar recobrindo esse epitélio uma camada de células que a gente vai chamar de manto. Esse manto é responsável por secretar a concha. E além disso, esse manto em alguns animais vai ser responsável pela produção da pérola, que é o que ocorre nas ostras perlíferas. Esse manto, ele começa a jogar secreções sobre um grão de areia que entrou dentro da concha ou algum verme que tenha entrado e que fique atrapalhando o animal. Então esse molusco ele começa a jogar essa secreção chamada concholina, que vai formando camadas nacaradas em volta dessa partícula, e aí essas sucessivas camadas que são jogadas sobre esse corpo estranho acaba formando a pérola. Nada mais é do que uma defesa do animal com relação a esse corpo estranho que entrou e fica junto dele ali como se fosse uma pedra incomodando ele, uma pedra dentro do sapato, né? Que nos incomoda quando ocorre, né? Esse fato é a mesma coisa dentro do molusco quando entra essa partícula. Então ele vai jogando essa secreção, que é a mesma secreção que forma a concha, ok? Se você olhar uma concha do lado de dentro, quando você vai para a praia, né? Catar as conchas que a gente encontra na areia, dentro da concha a gente vê um aspecto perolado mesmo. A parte externa da concha, que a gente até acha bonito, mas ele é meio fosco, porque a areia da praia vai batendo e vai riscando. Se você olhar pela parte de dentro, a gente tem a característica bem próxima de uma pérola mesmo.
Então, para provar que a mesma estrutura que é o manto, que produz a pérola, é a mesma estrutura que produz a concha. Embora só alguns animais consigam ter essa defesa com relação à produção de pérola, tá? Então é característico de algumas ostras chamadas de perlíferas, ok? O sistema respiratório, então, ele vai ser de acordo com a característica do ambiente que o animal vive. Então, a gente vai encontrar a respiração cutânea, principalmente naqueles de ambiente terrestre. A gente vai ter uma respiração branquial para aqueles que têm como um ambiente, como meio de vida, um ambiente aquático. E a gente vai encontrar pulmões, na verdade, estruturas, né, que lembrariam um pulmão, não é um pulmão muito perfeito, mas é uma estrutura parecida com o pulmão que faz trocas gasosas para aqueles que são aquáticos, terrestres, que são os caracóis, os caramujos, ok? O sistema digestório, ele é chamado de completo. Por quê? Porque eu tenho entrada e saída. Lembrando que no filo anterior, nos nematelmintes, ele já aparece como completo. Então, ele é incompleto em platelmintes. Quando muda para nematelmintes, eu já tenho boca e ânus, sistema digestório completo, e aqui continua sendo completo. O que tem de diferente? Tem uma estrutura chamada rádula. A rádula é como se fosse um ralo que eu vou ter presente em caracóis terrestres, pelo fato desses animais serem herbívoros. Se você pegar, por exemplo, um bivalve, uma ostra, a ostra ela é filtradora, ela filtra a água do mar. Ou do rio, depende do ambiente, mas ambiente aquático, ok? Então vai filtrar essa água pegando o alimento. Os caracóis, animais terrestres, o que eles fazem? Eles usam essa estrutura chamada rádula, que é essa estrutura que parece um ralo, tá vendo? É uma estrutura que embaixo eu tenho vários músculos bem fortes, essa musculatura aqui vai jogar esse ralo para fora, aqui está mostrando esse ralo saindo, e esse ralo ele tem a função de raspar o alimento. O alimento aqui está representado em azul. A flechinha mostra os pedaços de alimento entrando na boca do animal. Então, essa rádula, ela raspa o alimento, particularizando esse alimento e jogando esses pedaços para dentro da boca. Então, uma espécie de ralo que raspa nesse sentido assim, ó. Vai raspando o alimento e fazendo esse alimento entrar na boca do animal. Falou em rádula, eu estou falando de moluscos e de animais terrestres, ok? Só moluscos têm isso. Sistema circulatório. No filo anterior a gente não tem. Agora a gente tem um sistema circulatório do tipo lacunar. Elaine, o que é um sistema respiratório lacunar? É um sistema que tem momentos que o sangue está dentro de vasos. Tem momentos que o sangue ele sai dos vasos e ele cai em espaços abertos chamados de lacunas ou hemoceles. Então, esse sistema eu chamo de lacunar ou aberto por causa dessas lacunas. É um sistema pouco eficiente porque esse sangue ele cai nesses espaços, depois para ele voltar para o vaso, ele tem que ser todo recolhido, então ele perde pressão, ele perde velocidade, ele perde calor. Então o sistema, embora já apareça, é melhor do que não ter, mas ele ainda não é eficiente. Tudo bem? Então guardem isso. O sistema excretor já parece um sistema renal, na verdade não é um rim formado, mas é uma estrutura que vai filtrar esse sangue e vai retirar a excreta de dentro desse sangue e jogar dentro de um aparelho chamado nefrídeo, bem parecido com o nefrídeo de uma minhoca que nós vamos ver mais para frente. O que mais que a gente tem?
a gente tem um sistema nervoso formado por 3 pares de gânglios para controlar as 3 partes do corpo. Lembra que a gente tem cabeça, pé e massa visceral. Não é segmentado, mas eu percebo essas 3 regiões. Então, eu vou ter gânglios, neurônios acumulados, controlando a cabeça, controlando o pé e controlando a massa visceral. Então, são acúmulos de neurônios controlando essas 3 partes do corpo. Então, a cabeça controlando a função sensorial, os gânglios dos pés controlando a função motora, locomotora, de locomoção, e a função visceral são os nervos que controlam o funcionamento dos órgãos. Então, o sistema digestivo, a parte renal. Então, são esses gânglios aí. Esse gânglio é sempre, você pensa assim, acúmulos de neurônios, tudo bem? Joia por enquanto? A gente já está finalizando, ok? Olha só. Órgãos sensoriais, isso aqui é um plus, tá? Então saibam que existem algumas especializações desses animais. A gente vai encontrar sexo separado, esses animais eles põem ovos, ok? Não tem desenvolvimento interno, os filhos, célula ovo ou zigoto é colocado no ambiente para o desenvolvimento. Eu posso ter a, a ocorrência de larvas ou não. Quando ele já nasce com a cara do adulto, eu chamo de desenvolvimento direto. Quando ele tem larva, desenvolvimento indireto. Aqui, só algumas ideias de algumas larvas, tudo bem? Eu vou encontrar esses animais, isso aqui é só por curiosidade, nos mais diversos ambientes. Então, para a gente saber aonde que tem molusco, Elaine, aonde que eu encontro no ambiente, onde que eu procuro esses animais, aonde que eu vou encontrar? Eu tenho em terra úmida, eu tenho em ambiente marinho, então terra úmida, caracóis e lesmas. Ambiente marinho, lulas, polvos. Fixos em rochas, eu tenho as ostras, os mariscos. No fundo da água, os caramujos. Lembrando que quando é de ambiente seco, a gente usa a palavra caracol. Caramujo é para o aquático. E aqueles que nadam ativamente, né? As lulas e os polvos, ok? Mais uma curiosidade, a capacidade de se diluir no meio ambiente, a capacidade que a gente chama de mimetismo, de se parecer com o ambiente, de se misturar, né, ao meio, de imitar o meio que os polvos têm, que é fantástico. Então ele vai passando no fundo da água e vai ficando com a cara do meio, ele imita o meio para se esconder, né? E a capacidade das ostras de produzir as pérolas. Olha que coisa mais linda. Olha aqui a camada interna de uma ostra, como ela é toda perolada, ok? Esse que parece um pano dobrado é a ostra que a gente come às vezes quando a gente vai para a praia. Ok, tem gente que tem nojo, tem gente que ama, mas essa é a ostra e a pérola tá aqui dentro. Antigamente, um colar de pérolas, ele era muito caro. Por quê? Porque o mergulhador, ele tinha que mergulhar, ele tinha que procurar a ostra, ele tinha que abrir a ostra, ver se tinha pérola, se não tinha. Então, era um trabalho muito demorado. Hoje em dia, a gente tem florestas produtoras, a gente chama de florestas de ostras, né? Produtoras de pérolas. Então, a gente tem cultivos de pérolas. Aqui eu tenho um cabo, né, que é preso no fundo do mar. Aqui a gente tem algumas redes onde as ostras ficam, né, presas. E aí a pessoa que trabalha com isso, o biólogo ou o empresário, sei lá, né, o pescador, eu não sei, ou a pessoa que faz esse trabalho, ela coloca de propósito partículas pequenininhas, bolinhas, esferas bem pequenininhas dentro de forma proposital, coloca dentro dessa ostra para que a ostra produza a pérola, às vezes coloca mais que uma. Tá? Então, se você procurar, por exemplo, na Faculdade de Florianópolis,
tem o curso, então tem profissionais hoje que se formam, que são especializados nesse trabalho. Então um colar de pérola hoje em dia não é barato, mas é mais acessível do que antigamente. Antigamente era um tesouro um colar de pérolas, né? Por conta da dificuldade do acesso. Com isso a gente finaliza mais uma aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente volte logo a se encontrar. Enquanto isso não ocorre, nós continuamos com o nosso trabalho. Eu quero que vocês peguem o material, tentem fazer os exercícios. Ainda essa semana eu vou ainda trabalhar a próxima aula com o próximo filo, que é o filo dos anelídeos. Nós vamos nos encontrando por aqui. Espero que vocês continuem a rotina, não deixem a peteca cair. Tudo bem? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tudo bem? Tchauzinho.